Eu só queria que a gente pensasse num método, não apenas para Páscoa, mas para verificar vários eventos que tentam ou que deveriam fazer parte do calendário cristão, e se esses eventos são lícitos de celebrar ou não, ok? Então, vamos pegar a Páscoa. O que é interessante que nós façamos? Identificar a origem dela, né? Identificar a origem. E como a Páscoa, ela se dá dentro das Escrituras, e a gente sabe qual é o conceito de autoridade, né? Autoridade é que a Bíblia é normativa e somente ela a respeito de moral, ética e religiosidade, religião. Então, vamos considerar o cristianismo como um evento religioso, ok? Então, nós vamos para o Velho Testamento identificar o que é a Páscoa do ponto de vista histórico. A gente precisa verificar historicamente o que ela foi. Então, eu não vou para a Bíblia, mas se os irmãos quiserem, a irmã pode requerer alguma coisa que eu vou. A Bíblia está aqui na minha frente, tá bom? Está bem aqui a Bíblia. Tá? Então, como se deu a Páscoa? Deus estava distante, não. O povo hebreu já estava há 400 anos preso dentro da cultura religiosa e costumes dos egípcios. E Deus vai e se revela a este povo através de um homem que foi Moisés. E Deus diz, olha, vocês vão sair daí para me servir. Nós estamos vendo isso, inclusive, na nossa EBD. Vocês vão sair para me servir. Então, Deus vai progressivamente, até é bom que a gente, quando for analisar o Covid, a gente veja que Deus utiliza de métodos de juízo, quando ele quer levar as pessoas ao arrependimento. Então, Deus faz vários juízos sobre os egípcios e ele diz que vai tirar o povo. E para tirar o povo, existe uma celebração que Deus diz como o povo vai fazer. Essa celebração é um ato que eles vão pegar um cordeirinho com tais características, e este cordeiro, ele será sacrificado para uma refeição comunal, uma refeição coletiva. E do sangue deste cordeiro, ele passaria nas portas, porque aquilo era um indicativo de livramento. Porque o anjo da morte passaria, daí a palavra pechar, ou pecha de passar, e onde tinha aquele sangue, ele livraria as pessoas dali. Então, isso é um fato histórico. Isso aconteceu, data, hora, as pessoas reais, casas reais, cordeiro real, sangue real, tudo é um fato histórico. Então, esse fato histórico, ele marca, ele celebra a saída do povo de Israel, lá do Egito. Tá bom? Então, eles foram, e esta cerimônia, chamada Páscoa, ela ficou marcada na história do povo de Israel. E ela era celebrada para lembrar que o povo de Israel um dia foi escravo, mas Deus tirou esse povo com a mão poderosa. Então, isso é um fato histórico. É igual a 7 de setembro, é igual a Proclamação da República, 15 de novembro. Então, é um fato histórico que marcou a história da nação. Né? Por exemplo, ninguém comemora 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. Nós comemoramos a nossa independência em 7 de setembro. O descobrimento em 22 de abril. Então, nós temos fatos da nossa república, da nossa história. Então, este fato, ele é
celebrado porque todos os feriados judaicos, eles não trazem à memória os fatos, as celebrações bíblicas. Eles não trazem à memória nenhuma outra pessoa que não Deus. Deus é o herói nacional de Israel. Tá? Então, historicamente, é uma relação de Deus com Israel, a Páscoa. Né? Então, qual é a visão objetiva que a gente precisa ter? Que a Páscoa, ela é um mandamento de Deus para Israel. Então, quando nós chegamos nos evangelhos, e a gente já viu que os evangelhos, eles são culturalmente e religiosamente incluídos, mesmo que eles façam parte do cânon do Novo Testamento, eles estão culturalmente e estão historicamente anexados ao Velho Testamento. Eles são como se fosse a conclusão do Velho Testamento. Então, quando chega no Velho Testamento, Jesus Cristo é um judeu. Né? E como judeu, ele celebrava Páscoa. Ele não só celebrava Páscoa, ele celebrava as outras celebrações da vida judaica. Ele vai e ele foi apresentado ao templo, ele foi circuncidado. Né? Então, Jesus Cristo é um homem judeu, historicamente judeu. E ele, quando ele convida, quando ele chama os discípulos dele, ele só chama discípulos judeus. Todos eram judeus. Judeus fazendo festas judaicas em obediência à Torá. Então, quando Jesus Cristo, ele vai, quando ele está em direção ao Calvário, ele celebra a última Páscoa, 26, não é isso? Mateus 26. E ele vai e diz, eu queria que os irmãos verificassem, eu estou aqui em Mateus 26. Né? Tem a traição, e Mateus 26, 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Tá bom? Então, Jesus Cristo falou, olha, vamos me preparem a Páscoa. No 17 é interessante que, assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o período anterior à Páscoa, que eles não colocavam nada com fermento dentro de casa, chegaram os discípulos a Jesus dizendo-lhes, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa, para tu comeres? Né? Então, Jesus Cristo no 18 diz, ide à cidade, um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, Jesus Cristo está celebrando a Páscoa. Né? Conforme os mandamentos, os ritos judaicos. E ele vai no 26. Vocês estão com Bíblia? Eu espero que estejam. É fácil ter a Bíblia, né? Pertinho, né? Então, eu estou em Mateus 26. Tá? Então, ele vai e quando eles vão celebrar Páscoa, existem os elementos da Páscoa, que aqui é muito claro que é pão e vinho. Que é pão e vinho que eles estão fazendo. Aí ele diz, tomando o cálice, no 27. Não, falei errado. No 26, quando comiam, eles comiam, comendo a Páscoa, quando comiam o pão, abençoando, partiu e disse aos discípulos, tomai e comei, isto é meu corpo. Tá? Ele pegou um pedaço de pão e disse, isso aqui é o meu corpo. É claro que ele não estava falando que aquilo era o corpo literal dele. Não tem nem
sentido uma pessoa chegar e dizer, olha, esse aqui é meu corpo, e os discípulos entenderem, olha, está aqui o corpo do Senhor, vamos comer. Então, ele está dizendo que aquilo ali simbolizava o corpo dele. Que eu acho que os discípulos, nesse momento, eles não entendem bem o que está acontecendo. Aí depois, ele diz, ele pega o cálice, dando graças, diz, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, aqui, claramente, o significado da Páscoa é elevado. Claramente, começam a se fechar várias profecias neste momento. Né? O João Batista, Cordeiro de Deus, Jeremias dizendo que eu farei uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com vossos pais, quando vos tirei da mão do Egito. Então, claramente aqui é um momento de um conjunto de cumprimentos proféticos, neste momento. Agora, olha o que ele diz no 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. O que era o fruto da vide? Alguém coloca aí. O que é fruto da vide? Não bebereis do fruto da vide. O que seria essa fruto da vide? Ou fruto da videira? O que é isso? Podem colocar, irmãos, podem colocar, para a gente seguir com a participação dos irmãos. Uva, vinho, o vinho ganhou. A Dilce Moreira, vinho, isso, né? Tá. Então, a Patrícia Vinho, o que ele está dizendo? Que, olha, este cálice aqui, que é o vinho, vocês não beberão até, olha, 29, até aquele dia em que beba de novo convosco o rei do meu pai. Então, ele está dizendo que não haveria um outro evento daquele até o dia em que tivesse todo mundo de novo reunido, já no reino do Pai. Então, entende-se que a Páscoa, ela só voltaria a ser celebrada quando Jesus Cristo estivesse com essas pessoas ali no reino do Pai dele. Então, ele dá um significado novo e ele promete um prazo considerável. Então, assim encerra o assunto de Páscoa na Bíblia. Não tem mais Páscoa na Bíblia. Ok? Então, nós vamos agora. Eu vou fazer um comentário no meio, mas eu não quero que vocês percam a ideia. Vamos para 1 Coríntios 11. Então, essa instrução foi dada para quem? Mateus. Mateus 29. Resposta, eu vou esperar. Foi dada para quem? Em que contexto Jesus Cristo está... É melhor assim, em que contexto Jesus Cristo está dando essa instrução? Essa pergunta é para os grandes, para os fortes. Em que contexto Jesus Cristo deu essa instrução? Eu estou esperando. Uma coisa que eu estou verificando é a predominância feminina, e isso me preocupa demais. Quando eu peço uma pergunta, a multidão feminina. Jesus, quando estava na cruz em que contexto Jesus Cristo deu estas instruções? Ou para quem Jesus Cristo deu estas instruções? Que ele diz
que, olha, vocês... Vou falar de novo aqui. 29. E digo-vos, para vós, que desde agora não beberei deste fruto, foi antes da sua crucificação, muito bem, Patrícia, deste fruto, desde agora, não beberei até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, quem é esse vós e quem é esse convosco? Que ele fala. A referência? Mateus 26, 29. A Patrícia falou, foi antes da crucificação, isso é bem significativo, que foi antes da crucificação, mas a Fátima Silva, rapaz, e eu estou esperando o irmão Juscelino, o irmão Vanderlei, ou o irmão Jonatas, darem uma qualificação maior para este apóstolo, que é apóstolo mesmo. Lembrando que o livro de Mateus está inserido no Velho Testamento. Então, no reino, ele tá falando com os apóstolos, ele está falando com os judeus. Olha o irmão Juscelino, rapaz, eu ouvi o irmão Juscelino. E esse irmão, ele está falando com os judeus. Os judeus. Ele está dizendo, vocês não beberei até aquele dia em que beberei convosco de novo no reino do meu Pai. Isso é significativo. Agora vamos para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Aí eu queria só saber algo. Mais uma vez, vamos agora competir. Paulo, quem escreveu 1 Coríntios 1, eu sei, foi Paulo. Não é isso? E ele foi escolhido por Jesus Cristo com qual propósito? Esta é boa. Com qual propósito? Para ir para quem? Ele falou até para Pedro. Pedro foi e eu fui. Eu vou esperar. Eu vou esperar. A Patrícia Timóteo Chan, rapaz. Opa! O apostolado dos judeus. Eu fui confiado no apostolado dos gentios. Ok? Então, Jesus Cristo falou, Mateus 26, para, segundo o irmão Juscelino, segundo a Bíblia, para judeus. E agora, para gentios, ele está falando com Paulo. Não é isso? E é significativo o que está escrito em 1 Coríntios 11, 23. É significativo você saber o que está ali escrito em 1 Coríntios 11, 23. Quem tiver com Bíblia, pode colocar na Bíblia o que é isso aqui. O que Paulo afirma? Eu vou para frente. Paulo afirma que recebeu de Deus o significado. Isso, mas ele afirma que ele recebeu de Deus o significado do que aconteceu na Páscoa judaica. Ele vai e diz assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, 23, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tomou o cálice, bebei todos.
Ele vai, porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice, anunciarei a morte do Senhor. Quando é que a gente faz isto? Em que momento? Perfeito, Marcelino, perfeito. Então, Jesus Cristo está dizendo para Paulo, que vai para os gentios, que aquela Páscoa que ele falou para os judeus, que só faria novamente, ele está dizendo para a igreja que aquela Páscoa, isto, Patrícia, que aquela Páscoa, ela teria para nós, igreja, a ceia do Senhor. Então, quando as pessoas querem trazer a Páscoa judaica para que a igreja comemore, ela está desqualificando a instrução de Deus que ele deu no capítulo 11. Quando as pessoas vão associar Páscoa à ressurreição de Cristo, elas estão fazendo uma doidice. Não tem nenhuma relação. O que acontece é que Jesus Cristo ressuscitou numa Páscoa. Mas a instrução bíblica está acima de datas históricas. O cristianismo não tem data histórica. O cristianismo não tem um calendário anual. É uma invenção religiosa isso. Então, o que nós herdamos do judaísmo foi a celebração da Páscoa como ceia do Senhor. E nós fazemos isso todos os não, a gente faz. Eu conheço igreja que faz todos os domingos, mas nós fazemos uma vez por mês. Tem igrejas que fazem 2 vezes por mês. Tem igrejas que fazem uma vez por semestre. Mas a Páscoa judaica, a Páscoa, não existe nenhuma linha do Novo Testamento, dizendo para que a igreja celebre Páscoa, Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, não sei o que de aleluia. Não existe lugar nenhum da Bíblia isto. Agora, deixa eu falar uma coisa, pedir licença da irmã Fátima. A ideia de você fazer muitos eventos na igreja, muitos, ela não vem da Bíblia. Ela vem de onde? De onde vem a ideia de conferências e mais conferências, de festas e mais festas? De onde nós herdamos isto? Que não é da Bíblia. Eu gostaria que os irmãos colocassem aí. Uma herança religiosa que nós temos. Quem é que tem um calendário religioso intenso, que a igreja evangélica copia nos mesmos moldes? Muito bem, irmã Fátima, exatamente. Eu já falei para vocês que eu já fui pregar em conferência de 12 anos, adolescente não, né? Juniores, eu fui de junior uma vez. Me convidaram a pregar numa igreja do nosso movimento e eu acho que eu não estava muito atento, ou eu aceitei por aceitar, devia estar muito ocioso. Aí cheguei lá, santos, festa para todos os santos. Patrícia, perfeito, Patrícia. Então, eu cheguei lá, sabe quem estava dirigindo o culto? O mais alto devia ter meio metro. Dirigindo o culto, regendo, fazendo leitura. Eu fiquei no meio lá daquela meninada toda, porque eles tinham um calendário para, como diz a Patrícia, para homenagear os santos, cheio de festas. Então, voltando à nossa questão da Páscoa. Então, se existe alguma relação da Páscoa, é com a ceia do Senhor.
E nenhum outro evento diz que a gente deva celebrar a Páscoa. E quando a gente fala na ceia do Senhor, nós estamos falando em pão e vinho, ou o de comer e o de beber. Tem igrejas que na Páscoa dão chocolate de presente. Eu não sei exatamente explicar qual é a origem do chocolate na liturgia cristã. Ou ficou mais claro agora aqui, eu achei. Eu não sei, decididamente eu não sei. Tá bom? Então, a Páscoa não faz parte do calendário cristão em nenhum viés bíblico. Eu vi um grande pregador na igreja dele incentivando as pessoas a participarem da Páscoa agora, porque era a ressurreição do Senhor. É muito, muito forçado você pegar a Páscoa e inserir, agregar a ressurreição. Primeiro, não há nenhuma evidência de ressurreição, a não ser que a redenção lá signifique ressurreição também. Na Páscoa judaica. E Jesus Cristo, em momento algum, quando ele celebrou a Páscoa, ele fez alusão à ressurreição. É simplesmente você não querer ensinar para as pessoas para irem para um patamar mais adulto de fé. Tá? Então, é algo que a gente precisa acreditar. O cristianismo não tem calendário de festas. O cristianismo não tem uma agenda de feriados. Esta ideia é de religião-estado. Isso é que produziu e produz calendários. A religião-estado é que ela é normativa nessas questões. Tá ok? Irmão, nós já estamos com meia hora. E alguém tem mais alguma pergunta sobre Páscoa ou sobre um assunto pertinente para a gente discutir? Pode ser feito pelo WhatsApp, apesar de estar no chão ali no telefone. Se não, a gente pode se despedir, porque domingo eu não vou. Eu estou perdendo a oportunidade, mas domingo eu não vou falar sobre Páscoa. Vamos para a prorrogação. Eu queria que a gente tivesse alguma pergunta a respeito. Vou falar sobre o Natal. Vamos falar sobre o Natal. O Natal é algo que é extremamente sensível. Descontar o tempo que ficou sem som. Falar do Natal é algo muito sensível, porque se a Páscoa já machuca, o Natal muito mais. Né? E algumas igrejas e alguns pastores acham que maturidade é você trazer para dentro da igreja o mundo. Eles acham que é maduro. Eu não consigo entender qual é o parâmetro que eles adotam para estabelecer que isso é maturidade, né? Então, o Natal é uma festa com todos os valores. Eu vou colocar mundano. Eu tenho outra frase aqui, mas não vou usar, não. Mundanos. Não existe nenhuma possibilidade, né? Pronto, não existe nenhuma possibilidade de que o Natal tenha origem cristã. Primeiro, não existe uma única linha em 30 anos de cristianismo nos orientando a celebrar o nascimento de Deus. Nenhuma linha. Nunca aqueles homens fizeram isto.
E os homens que estiveram com Jesus Cristo, inclusive ele ressurreto, eles, de forma alguma, eles comemoraram ou deixaram instruções. Então, isto é significativo, porque caso a gente adote uma outra linha, nós violamos a autoridade bíblica. Então, não existe. Tá? Outra questão, os elementos que compõem o Natal são elementos que, nas culturas de onde eles vieram, eles eram pagãos e culto a demônios. Né? Eu lembro quando morava no Ceará, que a gente ia fazer a árvore de Natal, tinha que ter uma estrela na cabeça da árvore, uma estrela. Né? E aquilo ali, a gente achava que era um símbolo de Natal, a estrela, né? Mas aquilo é um princípio de adoração para deuses da natureza. Então, o Natal, independente da igreja, ele não deveria ser celebrado por famílias cristãs. Você, nesse período, que as pessoas dizem, o Espírito de Natal é lindo, é tão solidário, eu não vejo nada disso. O que eu vejo no Espírito de Natal é uma disposição para consumo, para gula e para um estresse enorme. Todo mundo quer estar bonito, todo mundo quer estar com o cabelo esticado não, bonito o cabelo, as mulheres querem ter os seus vestidos bem bonitos, os homens, por sua vez, querem também ficar bem românticos. Então, o Natal, ele é como se fosse uma energização do mal. Não existe nada. E por trás do Natal, na boa escova, me faltaram termos técnicos para isso, na boa escova, no bom salto. Então, e uma coisa que é muito interessante no Natal é o surgimento das obras humanas. As pessoas vão dar sopa quente, fazem filas naqueles locais para darem sopa e comida, né? Os espíritas, no Natal, eles dizem que sacrificam o Natal para na ceia estar oferecendo comida para aquelas pessoas. É algo que é interessante fazer, mas isso, de forma alguma, tem alguma instrução de Deus. Né? Vocês lembram de Saul e o Amaleque? Eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui, que está esquentando, só um minuto. Muito quente aqui. Vocês lembram da passagem de Saul com Amaleque? Que Deus tem uma frase clássica que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, o esforço humano, a revelia de Deus, é pecado. Então, a Páscoa, decididamente, não tem nenhuma instrução, não tem nenhuma sequência para se ter Páscoa, a não ser as igrejas presbiterianas que dizem que agora eles são Israel de Deus e eles podem celebrar a Páscoa. Mas quem faz leitura da Bíblia, que entende que Israel é um povo, que Deus tem um plano e nós não somos judeus que tem outro plano, não faz sentido. Não faz sentido Semana Santa. Não faz sentido isso. E vocês sabem quando é que Judas comeu chocolate?
Comer chocolate é pecado? Não, irmão, de jeito nenhum. Eu passei hoje e tinha um saco, uma caixa de luva, luva cirúrgica. Ela era azulzinha. Eu me lembrei daquelas caixas que a gente comprava, que abria assim, que tinha muito chocolate, né? Chegou, me deu uma vontade enorme. Comer chocolate. Não, irmão, de jeito nenhum. Não se pode comer chocolate e achar que está fazendo um culto para Deus. Aí é pecado. Tá? Não é. Tá. Então, a Páscoa, Semana Santa. Sim, e quando é que é o que matam Judas? Que dia é que vão bater no bichinho? Vocês não sabem, não, né? Crente não sabe dessas coisas. Então, negócio de bater em Judas, Domingo de Ramos, nada disso é uma prescrição de Deus. É hoje, então, que os Judas vão meter-lhe. Não, eu vi já antigamente, eu passava lá, bem por ali, tinha um pendurado numa árvore, num poste, todo de sapato e tudo. Tá? Então, isso é como se fosse um folclore religioso. E o que acontece na mente média das pessoas é achar que malhar o Judas, a Patrícia sabe de tudo, malhar o Judas, isso. E o que acontece é que as pessoas médias, elas acreditam, elas atribuem ao Deus que nós cremos, ao Deus que nós conhecemos, o mesmo padrão folclórico dessas coisas. E isso é grave para o mundo. Então, no momento que a gente... O que é paixão de Cristo? Significado. Paixão, neste contexto, significa o sacrifício de Cristo. Então, esses feriados religiosos, eles como se... Vocês sabem, né? Há uma autoridade maior que a Bíblia que determina isso. Por que maior que a Bíblia? Essa autoridade que determina isto. Uma pergunta que eu estou fazendo. Por que essa autoridade é maior que a Bíblia? Eu vou falar porque isso até é algo que a gente precisa se policiar. Quando você atribui regras que não estão na Bíblia e você coloca que essas regras elas têm caráter religioso, você está acima da Bíblia. Porque se você tivesse igual à Bíblia, você se submeteria a ela. Porque você verificaria que ela não fala, então você consideraria. Mas quando você estabelece algo como um padrão religioso, você está acima das Escrituras. Então, isso, perfeito. A Bíblia não faz referência, e quando você atribui que isto é um serviço que está prestando a Deus, você está acima da Bíblia. Então, quais são Tem um carapanuzinho aqui, desculpem. Quais são as doutrinas de bibliologia que a gente fere quando a gente estabelece algo que Deus não disse como verdadeiro? Tem duas coisas que são graves: autoridade bíblica e algo que nós não falamos, que é muito longo, que é a suficiência das Escrituras. Okay? Então, a gente vai ter muito cuidado para que a gente não esteja criando normas que elas, mesmo que não estejam na Bíblia, você diz que elas devem ser feitas. Eu, quando vou
discutir ou mesmo aconselhar, até pastores, que a gente está falando a respeito do doutrina de casamento, chega-se num ponto que a gente percebe que esses pastores, eles têm interesse em criar regras para prevenir o pecado, como se o Espírito de Deus e as Escrituras não fossem suficientes. Muitas vezes na igreja, as pessoas têm a instrução bíblica, legalismo, isso, irmã Fátima, é esse o termo. É porque o legalismo é um termo até simpático, é um termo até educado para isso. Muitas vezes na igreja, alguns irmãos têm todos os fatos estabelecidos, reconhecem que aquilo é uma condição de disciplina, que Deus manda disciplinar, e os irmãos conseguem ser mais justos e mais amorosos que Deus. E negam a possibilidade da igreja exercer o amor que produz frutos de arrependimento. E essas pessoas, elas sempre vão atribuir a quem quer observar mais a Bíblia, elas vão nos chamar do que a Fátima está colocando aí, de legalistas, de fariseus. Então, o que a gente precisa é, dentro do que for possível, observar a Bíblia. O que a Bíblia não recomendar, nós não somos obrigados a fazer. Deus age segundo a sua palavra. Ele não vai querer que a gente... Tem um texto aqui, 1 Coríntios, que me veio aqui à mente, que ele pergunta... 1 Coríntios 2,16. Eles dizem, porque quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo. Quem é que pode dar orientações para Deus? E quando a gente vai trabalhar em algumas questões que não estão na Bíblia, é como se nós estivéssemos instruindo a Deus. Deus se esqueceu de alguma coisa. Tá bom, meus amados irmãos? Por mim, eu estou em casa, tem água aqui. E eu posso ficar um pouquinho mais. Porque na igreja a gente já ficava um pouquinho mais, né? Agora aqui em casa, eu vou pedir agora que os irmãos se exponham um pouquinho. Qual será o maior problema que nós teremos individualmente ou como igreja no retorno da comunhão presencial, que agora esse nome virou moda? Qual será o maior problema que vocês acham que acontecerá? Qual será o grande desafio da igreja nesse retorno? Parece que não tem problema nenhum, não, né? Vai tudo continuar como estava antes. Mas vai já chegar. Eu sei que os irmãos têm uma percepção adequada. O maior problema será de comunhão. Mas como, irmão Celino, o que seria a comunhão? Assim, está muito... Haverá perdas? É isso que o irmão diz? Eu vejo também a comunhão, mas é porque tem algumas variáveis sobre isso. O comodismo de ficar em casa. Eu acho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero que não incentive ninguém. O que está acontecendo? Na nossa igreja, talvez menos, mas está acontecendo em todos os lugares.
é que existem pessoas, muitas pessoas, que têm muito mais... É essa linha da Patrícia, essa linha. Existem muitas pessoas que têm muito mais conhecimento que os pastores locais. Tem muitos vídeos na internet com aula de bibliologia. Não digo isso para ninguém, por favor. Tem muitas aulas de bibliologia, eu vou confessar, muito melhores que as minhas. Ok? Então, o que está acontecendo? Os membros da igreja estão nessa linha que a Patrícia colocou em casa e estão começando a ter disponibilidade de ouvir vários pastores, várias doutrinas. Né? Então, isso está gerando uma perda de referência para a igreja local. Né? Eu recebo vídeos de pessoas falando, me mandando vídeos sobre tal pastor, tal pregação, e tem coisas boas. Eu confesso que tem coisas boas. Tá? Então, essa relação de igreja local, depois que isso acabar, que eu acho que será um tempo, eu tenho falado desde o princípio, muito maior do que está se imaginando. Então, decorrido esse tempo, o que vai acontecer é que muitas pessoas se acostumaram a várias doutrinas, destruíram aquele suporte que eles estavam construindo e eles se acostumaram agora a uma liberdade pastoral. Então, isso vai ser um grande desafio para as igrejas. E as igrejas mais inclusivas, os irmãos entendem o que eu estou falando, as igrejas mais liberais vão crescer muito depois disto. Então, o novo traçado não é o termo adequado, não. O novo desenho das igrejas será muito diferente. Haverá uma perda significativa da importância da igreja local. E as igrejas agora é como se fosse uma concentração de pessoas naquela igreja mais liberais. Na igreja que você vai quando quer, que você não tem compromisso, porque as pessoas, a internet, ela permite, ela não só permite, ela constrói responsabilidades. Né? Eu não estou falando isso para quem trabalha na internet, estou falando isso para quem está usando a internet como um padrão de relacionamento. No WhatsApp você chega e você não vê mensagem, você não se humilha para o outro. Né? Então, este caráter, você com tudo se ofende, então esse caráter ele vai sair muito fortalecido do pós-Covid. Então, eu acho que nós vamos encontrar um mundo bem diferente, apesar do pequeno espaço de tempo bem diferente. Eu acho que o momento agora, ele está nos levando... Eu vou até outro dia falar sobre aquelas primeiras 3 capítulos de Apocalipse. O momento agora está nos levando para um processo de arrependimento para o mundo todo e para a igreja também. A igreja, todos nós, precisamos considerar isto. Como todo mundo já saiu, eu estou com 0 aqui, tá? Eu vou encerrar, e a gente já está com quase 1 hora, eu vou encerrar agradecendo aos irmãos e esperando que realmente
tenha sido de proveito para todos nós e que Deus seja exaltado pelas nossas vidas. Tá, okay? A Patrícia, eu estou aqui, o Juscelino, estamos aqui. Mas se a gente não for sugerindo temas, a Fátima Silva, eu só assisto pregações de pastores que conheço. Tenho cuidado de ouvir outros. Mas, irmã, a senhora é uma exceção. A senhora e o seu marido são exceção. As pessoas, elas estão sendo forçadas na mente dela a viver em busca de novidade. Isso é a cultura da internet. A gente está sendo adestrado para coisas relâmpago, para coisas rápidas. Vejam os nossos filhos, se eles são meninos contemplativos, se eles são meninos de reflexões. Não são. A gente não vai ver... e eu estou falando isso... Os meus filhos têm 40 anos para baixo. Eu estou falando isso já, que essa geração de 40 anos para baixo... Eu tenho até pessoas da minha idade mais velhas que entram na internet fazendo kkk, colocando figurinhas, porque o mundo perdeu referência e a internet virou um ponto de encontro. E o ponto de encontro é predominantemente de jovens. Então, em vez da gente mais velho tentar transferir para os mais jovens, para gerações futuras, valores de arrependimento, nós estamos pelo contrário. Nós nos deixamos contaminar pelos nossos filhos, de forma que nós vivemos a exceção de tentarmos ser parceiros dos filhos, né? Eu já falei, isso não funciona. Os nossos filhos não funcionam. Porque a gente está querendo fazer algo que nós próprios provamos que não é verdadeiro. Quando nós fomos nos lançando na vida, nós não queríamos sair com nossos pais. Era vergonhoso para a gente. Né? Por quê? É porque a gente estava numa idade e que achava que o que era bom e bonito era da gente para baixo. Eles são da mesma forma. Só que os nossos pais tinham uma vantagem em relação a gente. Eles eram menos idiota que nós somos. E eles conviviam com a gente com mais autenticidade. Eles estavam mais dentro da camada, da faixa de idade deles. Então, a nossa geração para baixo já é uma geração que pegou as revoluções, o Woodstock, a Revolução Estudantil, né? Pegou as revoluções comunistas. Então, nós já somos pessoas um pouco mais... Depois da Sasha, todos nós viramos mãe Xuxa. Isso é filosófico e profundo. Então, os nossos pais eram mais autênticos. Nós vivemos uma transição e que os nossos filhos, a gente, em vez de ter autonomia e autenticidade dos nossos pais, o que nós fizemos? Nós tentamos ser amigo dos nossos filhos. Os nossos pais eram pais e amigos, mas nós não, nós fizemos uma inversão. Nós tentamos ser amigos e, se possível, pai. Porque na nossa transição, na nossa insegurança, nós não sabíamos que era necessário que nós fôssemos pais. Então, essa geração que nós agora estamos enfrentando é a geração da inutilidade, do kkk, do carinhas, dos ícones, né? Você, quando vai falar, você entra num grupo, você vê a idade.
quem predomina é a inutilidade, a tolice. Se você falar alguma coisa mais útil, você é rejeitado. Mas eu não abro mão. Essas charges que chama meme, eu coloco lá The Sunday's Coming, o domingo está vindo, o domingo está chegando, né? Então, eu acho que nós não podemos abrir mão da verdade de Deus. Nós fazemos o mal para as pessoas que estão perto da gente, né? Porque o que nós vivemos hoje, tudo vai passar. E o que vai permanecer é a palavra de Deus. Amados irmãos, se vocês não derem, vivemos em função dos filhos. Os nossos pais também fizeram isto. Mas o que eu digo é que não é isso que a gente faz. Nós não vivemos só em função dos filhos. Porque os nossos pais fizeram isto, mas eles eram pais. O que nós fazemos hoje é que nós tentamos viver em função dos filhos, mas eles são senhores e nós somos servos dele. Nós nos submetemos aos nossos filhos e paga-se um preço alto, muito alto. 2 preços que são altíssimos. Primeiro, é a perda de autoridade. E segundo, é que você vai criar filhos, que esses filhos estão sempre achando que são senhores. Eles vão sempre achar que o mundo é deles, que tudo foi feito para eles, né? E não foi assim. E não é assim, né? Vamos pegar um exemplo bíblico que é de um ensino espetacular. Jesus Cristo é Deus, né? Ele é absoluto, completamente Deus, e a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que o Deus que nós podemos conhecer é ele. Quando ele está diante de Pedro, que Pedro puxa a arma, ele diz: Pedro, guarda. Eu não beberia o cálice que meu pai preparou para eu beber. Isso é para nos ensinar. A submissão do filho ao pai. Isso nós não fazemos isto. Nós somos melhores pais do que Deus e nós achamos que os nossos filhos são melhores que Jesus. Então, isso é uma completa inversão de valores e uma falência familiar. Isso é a tragédia que Satanás ensinou para a gente e nós aprendemos bem. Nós somos operosos na desobediência. Então, nós precisamos resgatar o que as Escrituras colocam como padrão moral, o que as Escrituras colocam como modelo de conduta. E nós temos exemplos maravilhosos, sempre do Senhor, né? A gente verifica um homem que foi negligente com a casa dele e Deus diz: olha, a espada nunca vai se separar de ti. Davi. E você verifica depois um modelo de paterno muito, muito, muito ruim. Então, nós temos referências, modelos, instruções, mas nós optamos em sermos melhores que Deus e sermos mais sábios que Deus.